Bonjour les amis da 123 francês! Bem-vindos de volta a mais um vídeo que ensina os números em francês. Com esse vídeo você vai ver como pode ser simples aprender os números e contar em francês. Aqui no canal da 123 francês tem um vídeo completo explicando como contar de 0 a 100 em francês, no qual a gente explica até mesmo por que diabos os franceses resolveram contar desse jeito tão esquisito, digamos assim. Mas a gente sabe também que para facilitar a compreensão e principalmente a memorização dos números em francês, vale muito a pena dividir os números por dezenas. A gente sempre dá essa dica para os alunos do nosso curso regular, que é o Francês Essencial, porque assim você se dedica a compreender e decorar 10 números em vez de 100. E os resultados, é claro, são muito melhores. E é exatamente isso que vamos fazer nessa aula de francês. Vamos nos concentrar em aprender os números de 10 a 20. E você vai ver que ao final dessa aula, você vai ser capaz de pronunciar direitinho todos esses números. Aí, você já passa para outra aula onde ensinamos os números de 0 a 10, ou de 70 a 90, como quiser, tá legal? Alors, on va commencer par le numéro 10, que em português significa 10. Atenção, porque esse X aí deve ser pronunciado com som de S. Olha, 10, em vez de dix. Então repita, por favor, 10. Muito bem. Vou chamar a sua atenção também para o di, que tem que ser pronunciado com aquele sotaque charmoso do sul do Brasil. Di. Dix. Não é para fazer aquele sotaque paulistano que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos morando aqui em São Paulo, tá? Não é para fazer som de di, quando a gente diz dia, por exemplo. E sim som de di. Percebeu a diferença? Di e di. Então diga dix uma última vez para praticar direitinho antes de passarmos para o próximo número, o número 11. 11 é onze. Se escreve igualzinho, mas a pronúncia é ligeiramente diferente. Repare, 11 não é para fazer som de i no final, não é onze, é para fazer som de z. Diga junto comigo, 11, 11. E assim como não fazemos som de n ao dizer 11 em português, a gente não diz onze. Também não deve ter nenhum traço desse n em francês. Veja, 11. 11, a gente faz um som de um O anasalado, 11, mas a gente não pronuncia o N. Tudo bem? Vamos então passar para o número 12, que em francês é douze. De novo, é bem parecido, mas a diferença é que em português nós dizemos 12, com som de O, 12. E em francês é para fazer som de U, porque OU em francês se lê U. Tá legal? Então vamos lá, diga douze junto comigo, douze, sem fazer som de i no final, combinado? Não é douze, de 12, é douze, com som de z. Muito bem, agora o número 13, é o número 13. Também lembra muito o português, o que é ótimo porque facilita o nosso trabalho de memorização. Mas às vezes prejudica um pouquinho a pronúncia, que apesar de ser muito parecida, não é idêntica, não é mesmo? Veja bem, 13, 13, o som do EI é aberto, 13, como se fosse E. Ele não é fechado como em português. Em português eu digo 13, né? Fechado, E, 13. Em francês não, eu abro esse E, digo 13. Então, mais uma vez, 13. E no final, eu não faço aquele som de i, percebeu? Eu não digo 13, e sim 13, termina com som de z. Então, diga mais uma vez junto comigo, por favor, 13. Se você tiver alguma dificuldade com esse R francês, depois você pode dar uma olhadinha no vídeo em que ensinamos como pronunciar o R à la française. Mas agora é hora de aprender o número 14. 14 em francês. O mais importante é você lembrar de fazer som de K. 14 e não dizer 14, porque tem muita gente que diz 14. E também não fazer o som do I no final, né? Eu sei que eu estou batendo muito nessa tecla hoje, mas é para você acertar e brilhar quando for contar em francês, tá legal?
É fundamental você não fazer o som do i. 14. Coloque isso na sua cabeça e repita comigo mais uma vez. 14, com som de Z no final. Agora, 15. 15 é o número 15. 15. A escrita é idêntica ao português, mas não se engane, porque a pronúncia, como você deve ter percebido, é ligeiramente diferente. Dizemos 15, fazendo o som de an, é bem anasalado. Não tem som de IN, não tem som de IN, 15, tem som de 15, percebe? Preciso lembrar mais uma vez que você não pode fazer som de I no final de 15? Não é para dizer 15? Preciso ou não? Vamos lá, você tem que fazer o som do Z no final. 15. Diga mais uma vez junto comigo para praticar. 15. Super! Podemos passar para o 16 então, que sempre causa alguns problemas, porque 16 não é 16 como muitos pensam, e sim 16. Pois é, em francês 16 é 16. Como em 13 tem o som desse EI, que tem som de um E aberto. É 16, 13. Diga você também 16. E não vou falar de novo, hein? Lembra do I, que não é para ter som de I no final, tá? Não é 16, é 16, fazendo o som de Z no final. Nunca, em hipótese alguma, de I. Então diga 16. É isso aí. E o 17, Thaís? O 17 é fácil, porque obedece à mesma lógica do português. Se diz assim, 17. 17 é fácil de pronunciar. É só você ignorar solenemente esse P aí no meio, que é um resquício do latim, e fazer um leve som de T no final. Assim, ó, 17. Entendeu? Então diga mais uma vez, por favor, 17. E agora, 18. Significa 18. Novamente, é a mesma lógica do português. 10 mais 8. 18, 18. Não tem muito mistério. Tem que fazer esse som de Z no meio, ouça, 18, e pronunciar bem de levinho também esse T no final. Então diga mais uma vez, 18. E agora, 19. 19 é 19. A lógica, de novo, é a do 10 plus 9, do 10 mais 9, 19. A dificuldade maior é a pronúncia do 9, que tem esse som de neuf. É um som que não existe em português, mas que é fácil de reproduzir. Então diga neuf. Atenção, porque apesar do EU, esse som não é aquele do famoso biquinho, tá, gente? É o E. E no final de neuf, faça som de F, bem de levinho, neuf. Então vamos lá, diga mais uma vez, 19. E parabéns, já chegamos ao número 20. 20. 20. Apesar dessa escrita meio nada a ver, o número 20 é super fácil de pronunciar. É só você ignorar o G e o T do final e fazer som de an, do tipo an, não entendi nada, 20, tá? Você junta esse som de an com o V e aí fica 20. E aí você não fala nem o G e nem o T. Então vamos lá, diga junto comigo, 20. Prontinho! É só isso! Acabou! Agora você já sabe como contar de 10 a 20 em francês. E se você quer aprender como contar de 0 a 10, de 0 a 100, de 70 a 90, que é um grande desafio, aí é só você assistir a essas outras aulas. E para finalizar, deixe o seu like e me responda aqui nos comentários o que você achou dessa aula. Allez, bonne chance et à la prochaine!